Fala galera, aqui é o Will, claro, do Pode Romper. Nós vamos continuar com os assuntos, ajudando você, levando você a romper, a crescer na sua área, no seu negócio. Mas hoje, estou aqui com o Dr. Capobianco e hoje é mais informal, né? A gente estava aqui até falando aqui, hoje a gente vai fazer algo mais informal, justamente algo mais simples, mas que eu tenho certeza que vai gerar muito valor. Porque, na verdade, pessoal, a gente estava até batendo um papo, eu e o doutor aqui antes, sobre muitas dificuldades e desafios hoje, atualmente, dentro do assunto chamado marketing digital. Por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. Marketing digital em 2025. Muito desafio aí, doutor. Muito desafio, muito desafio. É o que a gente estava conversando, né, Will? O que acontece? Os algoritmos, eles estão mudando. Eles mudam constantemente, sim, né? Sim. E a gente tem que se adaptar a eles. Mas o que a gente tem percebido é a necessidade das pessoas terem o seu conteúdo original. Tenho visto, não sei você, a gente vai trocar essa ideia, mas a gente tem visto mais engajamento, muitas vezes, nos conteúdos originais do que quando usa muito filtro, ou quando usa a inteligência artificial. Mais real, né? Mais real. Parece que os algoritmos distribuem mais. Eu não sei, é uma percepção. Né? Até porque vive mudando, né? Sim, vive mudando. Tem que ficar muito atento. Agora, dada essa mudança tecnológica, olhando para os nossos clientes, as pessoas que precisam, porque, vamos falar uma coisa, né? Se você é produtor, se você tem um produto, se você tem um serviço, se você tem alguma expertise, alguma capacidade, você tem que estar no mundo digital, senão você não está em lugar nenhum. Antigamente o pessoal falava, passa-se o ponto. Às vezes você está andando pela rua, passa-se o ponto. O grande ponto hoje é a internet. Não tem como. Não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Não tem. E então, o que a gente tem visto, eu na Top Media, você na Romper, e é legal a gente trocar essa ideia, o que a gente tem visto é que muita gente tem produto bom, tem capacidade, conhece do assunto, domina o assunto, mas não consegue fazer com que as pessoas saibam que ela domina aquele assunto, que ela entende. E, na verdade, pode ser um caso seu aí que está nos vendo exatamente agora, né? Que tem tudo aí na mão, né? Tem tudo aí, isso que o doutor falou. Tem o conteúdo, tem a experiência, tem o campo de batalha, mas e agora? Pois é. Como trazer isso, que eu digo assim, lá na Romper, eu tive contato com diversas pessoas, doutor, que eu falei assim, a pessoa já tem uma autoridade, né, ali no mundo, no físico ali, mas na hora de trazer isso para o digital é que está o problema. Né? Então, aí é que está. Eu até entendo. Assim, tem coisas que para nós, eu sou bem mais velho que você, né, Will? Mas eu já estou no mundo da criação há muito tempo. Eu tenho 30 anos de advocacia, eu sou advogado, criminalista, militante, ainda tenho muitos processos e adoro, mas só na área criminal. Mas eu tenho 25 anos de professorado, sou professor há 25 anos, há mais de 10 anos, seguramente mais de 10 anos, com aulas EAD e outras tantas coisas, né? Além de criar livros, eu sou escritor e tudo mais. Então, estou sempre na criação. Mas, às vezes, para mim, é simples abrir uma câmera e começar a falar sobre um determinado assunto que eu domino. Mas para a maioria das pessoas não é fácil. Que é o que a gente estava falando. Não é fácil. Mesmo para pegar um celular, uma estrutura, luz, som e é doideira, porque muitas vezes não tem ninguém, né? Não tem público, não tem. É só a câmera. É só a câmera, mas a pessoa se intimida. Parece que é um portal que está levando a pessoa para o outro lado. Sem contar na criação do próprio roteiro e a pessoa ter começo, meio e fim, o que eu vou falar. Então, tem isso também. Imagina o seguinte, vamos assim, todo mundo pode estar no marketing digital, todo mundo.
Né? A pessoa vende ovos, não menosprezando as pessoas que vendem ovos, mas ele pode vender ovos, ele pode ser um cabeleireiro, de algo mais simples até um médico, por exemplo. Todos têm o mesmo grau de dificuldade. Até porque é o que eu falo. Gente, marketing digital não é profissão, é ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. Isso. E é uma ferramenta que você pode usar, seja qual for a profissão. Então, agora, veja, para as pessoas mais simples, mais simplórias, que têm alguma dificuldade de comunicação, a gente até entende essa dificuldade maior, sim. Mas a gente dá jeito, sim. Porque a pessoa tem que ser o que ela é. A gente não vai criar um personagem. É ela, às vezes com os pequenos erros de português, sim. Com o tempo ela vai melhorando, mas isso não impede a pessoa de fazer um conteúdo. Sem mexer na essência, né? Sem mexer na essência. Então ela vai falar para o público dela. Sim. Agora, há pessoas com um nível intelectual altíssimo e que têm a mesma dificuldade. Então você pega um médico, cara que estudou no mínimo 10 anos da vida dele, né? E também para ele fazer um conteúdo. Imagina a quantidade, imagina a capacidade e o conteúdo que o médico tem, é verdade. Né? Vamos pegar, por exemplo, um ginecologista. Um caminhão de conteúdo. Um ginecologista, apenas um exemplo, um ginecologista. Quanto que ele tem para falar? Sim. Então, o quanto que ele tem para falar da saúde da mulher, o quanto que ele tem para falar na gestação, em outras tantas coisas, né? Sim. Então, assim, e as pessoas são ávidas, porque todo mundo que tem uma família, né? Todo ser vivente, qualquer mulher vai precisar de ginecologista, né? Sem dúvida nenhuma. Só que ele, às vezes, para criar o conteúdo, ele às vezes não tem tempo ou não tem interesse, mas ele poderia criar conteúdos incríveis, sim. Mas às vezes não se julga capacitado, é tímido, não sim. Tem uma orientação. Legal. Esse aqui é um bate-papo, né, entre agências, para você, juntamente contigo aí que está vendo a gente, e é exatamente esse ponto, doutor. O pessoal que tem esse conteúdo, tem essa expertise, mas quer trazer isso para o digital. O senhor que já tem essa caminhada aí de conteúdo, por onde essa pessoa pode começar? Por onde que ela pode começar a tirar isso dali do físico, do campo de batalha, do papel, muitas vezes ali, e trazer isso para o mundo digital hoje, em meados de 2025? Por onde começar isso? O que a gente já conversou algumas vezes nas nossas parcerias, sim. Que nós já estabelecemos ao longo do tempo, o que a gente percebe é o seguinte: a pessoa precisa de orientação. Sim. Ela precisa de profissional para profissionalizar e não fazer isso de uma maneira amadora. Sim. Às vezes as pessoas acham, profissional, então, o que eu vou fazer? Um estúdio, vai ser caro isso? Mentira, não é caro. É uma questão de se organizar, sim. Como empresa. É uma questão de investimento, sim. Da própria empresa. Então, ela precisa de pessoas que estejam no mundo do marketing para orientá-la para que caminhos ela vai seguir. Uma pessoa que traga essa clareza, né? Que traga essa clareza. Sim. Eu tenho estudado marketing digital há pelo menos 10 anos, mais profundamente nos últimos 5 anos. Vamos pensar aí o pós-pandemia, um estudo mais afinco, sim. Por isso eu montei a Top Media. Você já está há mais tempo com a Romper, mas o que eu quero dizer é o seguinte: de minha parte, é o que mais me encanta no marketing digital, que é a criação de conteúdo. Eu, e você também tem essa vertente, mas a gente acaba tendo a capacidade de olhar ali e falar assim, bom, aqui sai um bom assunto. Verdade. Aqui, dá para você desenvolver isso. Né? Vamos falar sobre isso, olha, esse assunto está bombando, estão falando sobre esse tema e você conhece esse tema. Sim. Por que a gente não fala? Mas eu não sei falar. Não, calma aí, vamos sentar. É assim, é assado. Então a gente trabalha desde o início, desde a roteirização. Pensando exatamente na criação de vídeos e, consequentemente, na criação de posts, porque você não vai ficar só no vídeo, você vai também tornar aquilo num post que esteja... Não pode ser aleatório, não pode jogar qualquer coisa. Você tem que ter estruturado.
Sim. Então a gente trabalha desde essa roteirização, desde a criação desse conteúdo, até a parte final, em termos de gravação, em termos de criação de conteúdo. Nós estamos hoje na sede da Top Media, e estamos num dos estúdios. Nós temos 3 estúdios aqui, 2 de podcast e esse que a gente chama de Estúdio Verde. Por que é Estúdio Verde? Por conta do nosso fundo de chroma key. Depois a gente vai colocar na edição, né, um fundo diferente, e nessa hora a gente coloca. Nessa hora você já está vendo. Você está vendo verde. Você está vendo verde. Porque é o nosso estúdio, um ambiente controlado e tudo mais. Então, eu, Will, tenho apostado todas as fichas nos podcasts, que é uma forma brilhante de criação de conteúdo. Sim. É até um papo legal para a gente trazer aqui. Podcast literalmente virou um canal de divulgação. É um canal de divulgação. Canal de divulgação. Um funil, né? Como se é um na época dos funis, né? Virou um funil de divulgação, de marketing. O que acontece? O YouTube, né, e as redes sociais de uma maneira são a TV Globo de antigamente. Sim. Né? Só que com uma diferença. Antigamente, você ficava esperando determinado programa. A novela vai começar e eu preciso... Né? Hoje é on demand. Você assiste a novela, para quem gosta de novela, você assiste a novela na hora que você quer. Né? Quando eu era adolescente, eu assistia novela. Depois, na fase adulta, não assisti mais. Mas teve uma novela, é incrível, né? Que a minha esposa gostava de passar às 6 da tarde. 6 da tarde. Só que eu dava aula à noite e tal. Então, o que a gente combinou? Que quando eu chegasse, 10 e pouco da noite, ia jantar, as crianças já foram dormir, a gente ia parar, eu e ela, para assistir a novela, porque a gente tinha essa capacidade de on demand, a gente ver o que a gente quer. O YouTube, então, hoje, tem... se você tinha lá, tem ainda, né? Uma NET da vida, né, uma Sky, que você tem não sei quantos mil canais, o YouTube tem milhões de canais. E você escolhe a sua programação. Você quer. Você escolhe a sua programação. E me parece que aqueles conteúdos mais setorizados, mais especializados em determinado assunto, claro que tem muitos podcasts grandes, que eu sou consumidor de podcast, mas assim, tem muito podcast grande que falam de assuntos variados. Mas me parece que a tendência é que você fale sobre um determinado assunto, porque haverá público. Haverá público para aquilo. Sim. Então a pessoa vai falar de... um dentista vai falar da saúde bucal no podcast. Talvez isso não me interesse. Mas para alguém que está estudando, para alguém que está com problema, para alguém que quer criar uma cultura, vai interessar para alguém. Então você diria assim, doutor, para quem está nos vendo aqui, que muitas vezes muita gente não começa no digital ou desiste no digital, justamente porque acha que não vai ter público para comprar o seu produto, para comprar o seu conhecimento, mas a gente pode garantir, vai ter público. Vai ter público, as pessoas se interessam. Tem gente ganhando dinheiro por aí, pessoal, ensinando os outros a viajar por milhas, a viajar, a comprar coisas na internet. Tem gente ganhando como organizar a sua casa. O armário de cozinha. Porque há interesse... É o personal organize, o nome Isso. Personal organize. Há interesse em todos os setores. Né? Então, se a pessoa fizer... Por que eu falo podcast? Porque o podcast ele acaba com todos os fantasmas do criador de conteúdo. Aquela história de sentar lá, e agora o que eu falo? Não, é um bate-papo com alguém sobre um assunto que ele conhece, com alguém que também conhece do assunto, senão ele não estaria conversando ali, né, com a pessoa. É um bate-papo. Embora muitos falam a linguagem, o entrevistado, mas vira um bate-papo, vira uma conversa. E o que acontece? As pessoas não se preocupam com a câmera. Sim.
Quem está operando a câmera é que vai fazer o corte para lá, para cá. O ponto que até esquece. Você está aqui, está conversando, e não precisa ficar esperando. Agora é minha vez de falar, né? Sim. Não, você fala, eu falo em cima de você. Uma conversa normal. E dali sai conteúdos lindos, maravilhosos, coisas bem bacanas. E, na minha concepção, e a gente tem muitos clientes aqui, se você gravar, Will, 1 hora, um podcast de 1 hora, se você se dedicar, vamos imaginar, você tem uma vida atribulada, eu não tenho tempo para nada, tal. Se você dedicar 1 hora da sua semana, em horários variados, pode ser manhã, tarde, noite, os estúdios, não só o estúdio da Top Media, como outros estúdios, trabalham em horários variados. Se você dedicar 1 hora da sua semana para uma gravação de um podcast, você alimenta todas as suas redes sociais com o trabalho de 1 hora, que nem é seu trabalho. Na verdade, vai ter gente pensando no que você vai falar, vai ter gente gravando, vai ter gente fazendo os cortes, vai ter gente fazendo as thumb dos vídeos e tudo certinho para alimentar YouTube, shorts do YouTube, Reels, posts no próprio Instagram que estejam vinculados com aquele assunto que foi colocado, TikTok, Facebook, né? E até mesmo o LinkedIn, porque o LinkedIn você também tem um aspecto profissional e de repente com algumas coisas você ainda consegue colocar lá também. Isso com esforço de 1 hora. Por isso eu acredito mesmo que é uma forma, 2025, marketing, é uma forma de se criar conteúdo original, personalizado e criando autoridade. Porque isso gera uma baita autoridade. Isso gera uma baita autoridade. Porque as pessoas vão buscar. Eu sempre falo isso. Vamos lá. Você está com um problema na sua casa. Você vai comprar uma geladeira. E aí você está naquela dúvida insanável. Vou comprar uma Electrolux ou uma Brastemp? Não sei. Não entendo de geladeira. O que eu vou fazer? Vou buscar na internet. Você vai encontrar, pode fazer um teste aí. Coloca aí, Electrolux X versus Brastemp. Você vai encontrar alguém falando sobre aquele assunto, às vezes até um vídeo, um blog falando sobre o assunto, porque há pessoas interessadas nisso. E até pensei em algo aqui, por exemplo, quem está nos assistindo muitas vezes vai falar, eu não tenho muito seguidor, eu ainda não tenho muito público. Isso não seria um empecilho para a pessoa começar, eu quero trazer o meu trabalho, o que eu faço, o serviço que eu presto, ou sobre o produto que eu vendo na minha loja física, quero começar a expandir isso para o digital. Eu já posso trazer isso para um podcast, para um canal de podcast? Claro! Reunião de empresa, Will. Sabe aquelas reuniões semanais que a empresa tem? A empresa pode criar esse conteúdo, não é? Empresarial mesmo ali, a estratégia aqui e ali, num formato de podcast, vai ter gente que se interesse. Além disso, você pode criar um conteúdo tão interessante que pode ser até um treinamento para a sua própria empresa, internamente. Em vez de você gastar tempo, colocar todo mundo ali para conversar, você grava aquele conteúdo bate-papo, você vai trabalhar com o pessoal de vendas. O que precisa melhorar nas vendas? Faz esse bate-papo e entrega para o pessoal. Verdade. Então, assim, são múltiplas criações. E as pessoas, às vezes, não se atentam. As pessoas acham que entrar no mundo digital você vai entrar pelo site. Muita gente teve o boom do site. Hoje tem mais site do que pessoa no mundo. Precisa do site? Claro que precisa. Sim. Só que tem um monte de site que está absolutamente empoeirado. Você entra lá e a última atualização foi há 9 anos, quando a pessoa fez o site. Isso dá uma má impressão para o cliente. Sim. Fala assim, será que está atualizado mesmo? Será que essa empresa existe ainda? Porque se for assim, é melhor não ter o site.
Será que essa empresa existe ainda? A pessoa fica... Agora, se ela tem essa criação de conteúdo, as coisas vão... Ela pode, no próprio site, você pode fazer o link com o YouTube, com o Instagram. Hoje você junta as multiplataformas ali e você mostra que você está nativa, que você está atualizado, que você entende sobre aquele assunto e para o público em geral. Sim. É o que importa. Agora, algo que a gente precisa ressaltar nesse nosso bate-papo aqui, até para a gente ir caminhando aqui para esse final, é o seguinte, que eu vim até pensando nisso a caminho daqui. Uma coisa que precisa deixar claro, é trabalho. Né? Tudo é trabalho. É trabalho. Mas tudo é trabalhoso. Porque existe uma mística, né, de que no digital... Tudo vai se resolver muito rápido, muito... Não, é um trabalho de formiguinha. Mas o importante é que as pessoas entendam que elas precisam estar no ramo de atividade delas, elas precisam ganhar o dinheiro. Sim. Chega de amadorismo. Não dá para ser o empresário e o marqueteiro ao mesmo tempo. Ela precisa entregar isso para alguém. Como eu estou dizendo, o trabalho é da mídia, né? de ir atrás, de fazer o engajamento, de pensar os melhores caminhos, a estratégia. O empresário, o produtor de conteúdo, ele precisa só se dedicar uma hora àquilo ali. Uma hora àquilo ali, estudar aquilo e se dedicar. Porque tem essa parte do empresário, claro, tem essa parte da pessoa. E ele tem outras coisas para pensar. Agora, ele precisa, como eu estou dizendo, ter muita paciência, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas é uma plantação, e como qualquer plantação, há a época da colheita. Existe dentro da ferramenta do marketing, existe aquela chave que traz um acelero, por exemplo, o tráfego pago. Sim, né? Sim. Claro, que também precisa ser bem feito também. Precisa ser bem pensado. Bem pensado. Porque, olha só, tem gente que quer ter um vídeo que viralize. É a palavra mais usada, né? Viraliza. Às vezes, viralizar é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Sabe por quê? Porque, vamos imaginar, vai atrair um monte de gente que não está interessado em você. Está interessado naquele assunto do vídeo que viralizou. Então, assim como ele vai chegar, mas ele não vai engajar. Então, o seu ego vai lá para a altura, porque eu tive um vídeo que teve 50 mil views, 100 mil views, tal. Só que o que isso significa para você ao longo prazo? Às vezes, muito pouco. Eu não estou dizendo, claro, seria legal se tudo viralizasse. Com certeza. Mas o importante é que você tenha constância, seja firme. É você perguntar, você quer viralizar o quê? O que você quer viralizar? Porque um dia eu falei assim, marketing bom não salva o produto ruim. Sim. Porque se a gente traz para o mercado, por exemplo, um produto ruim, o ruim eu não estou falando de como muitas vezes é gravado, isso aqui. Traz resultado no público, o conteúdo traz resultado. Porque é o que você falou. Vou viralizar. Se eu tenho um produto ruim, eu vou viralizar o quê? Um produto ruim. Sim. E daí? Aí não vai se sustentar. Sim, não se sustenta. Que bacana esse bate-papo. E, doutor, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu até falei uma frase lá, aí para explicar para o pessoal aqui. Conteúdo é rei? Conteúdo é rei. Conteúdo é rei. No marketing digital. 2025, marketing digital 2025. Conteúdo continua sendo rei? Conteúdo é rei. Não adianta... Sabe, a inteligência artificial está aí. Sim. É muito bacana, vai te ajudar muito, mas não adianta você criar tudo só pela inteligência artificial. Tem que ter uma inteligência humana por trás, para direcionar os caminhos aí. Então, você tem que ter um conteúdo original. Porque senão você não vai. E a inteligência artificial vai te ajudar em muitas coisas, a ferramenta. Sim. Não assim, a essência do negócio, e sim uma ferramenta para gerar uma produtividade para você encontrar caminhos. Sim. Mas é você que vai ter o conteúdo e o conteúdo é rei. Ótimo. É isso aí, espero que você tenha gostado. Muito bom esse bate-papo, mais informal, mas tenho certeza que muito conteúdo por trás e aplica tudo que foi colocado aqui
Fica de olho aí nas nossas redes do Pode Romper. Muitas vezes eu vou estar trazendo aqui também, batendo mais papo com o doutor. Doutor, fala aí as redes sociais aí pro pessoal também, tá de olho. Top Mídia, topmedia.com.br. Você nos encontra lá, o Will na agência Romper é nosso parceiro aqui. E, enfim, nos encontra também no Instagram, no Facebook, no TikTok, estamos em todas as redes, Top Mídia Marketing Digital. É isso aí, Marketing Digital 2025, vamos para cima. Valeu!